No vídeo de hoje eu vou mostrar um problema de partida que eu estava tendo no meu carro e como eu resolvi de maneira bem simples. E além disso eu vou mostrar algumas maneiras interessantes de como manter o sistema elétrico do seu carro em dia para evitar alguns problemas. E não sai daí, porque esse vídeo ele serve para qualquer marca de carro, principalmente se ele já não é mais tão jovem ainda como o meu. Valeu? Vamos lá! Fala turminha, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo do canal? Bom, hoje o vídeo eu vou falar um pouco sobre bateria, motor de arranque, cabos e essas coisas relacionadas, tá? Bom, o que estava acontecendo aqui? Faz umas 2 semanas, mais ou menos, que eu estava tendo um problema com o meu carro, a minha Scenic aqui 2009. Umas 2 semanas, mais ou menos, anteriores, eu estava tendo muito problema de partida com este carro. Ela estava tendo em alguns episódios, principalmente quando quente, mas fria ela também dava. Eu estava tendo um problema de partida onde a partida estava muito pesada. Então ela fazia aquele nhé característico e aí depois o arranque girava, de fato e ligava o carro. E por 2 vezes eu experimentei aquele episódio onde o carro faz nhé, nhé e ele não liga. Ele só vai ligar se tiver uma bateria auxiliar. Eu consegui até filmar na época, eu consegui filmar como que estava a partida desse carro e eu vou colocar um take aí para vocês acompanharem. Bom, como vocês viram aí, a partida bem pesada, né? Nem girou o arranque e nesse dia, por 2 vezes, eu tive que fazer a famosa chopetinha. Boiô! Para o carro pegar, porque eu fiquei literalmente na mão. E aí, turma, além de vocês verem a dificuldade de partida do carro, eu vou deixar um take aí também. Vejam que logo depois eu consegui ligar o carro, mas notem ali no multímetro, vejam como a voltagem da bateria, ela oscila. Ela chega a cair para 8 volts com o carro ligado. Ou seja, isso é um baita de um problema, isso jamais pode acontecer. A gente sabe que com o carro ligado tem que ficar ali mais ou menos perto de 13, 14 volts, né? E cair para 8 realmente é um baita de um problema. E eu não sei nem como o meu carro ele não parou no meio da rua. Enfim, quando isso acontece, quando o carro está com dificuldade de partida e você usa uma bateria auxiliar de outro carro e o carro pega, a gente já vai direto na nossa bateria e fala: minha filha, você morreu, teremos que te enterrar e comprar uma outra bateria, porque você já deu o que tinha que dar, certo? E foi exatamente isso que o mongolão aqui atrás da câmera fez. A primeira coisa que eu fiz foi ir até uma loja de bateria, comprei uma bateria, lá no estacionamento do lugar eu pus a bateria e eu fui todo feliz, alegre e saltitante dar uma partida e o carro fez nhé. Pois é, o carro não deu partida com bateria nova, que no caso também era uma Eliar. Para quem não conhece muito de carro, as baterias Eliar e Moura são as melhores, duram 5, 6, 7 anos, tem históricos tem relatos aí, né? E essa minha bateria, que ela tem apenas 3 anos. Então realmente era estranho ela não estar funcionando direito, mas tudo me levava a crer que de repente poderia ser uma bateria Eliar, por mais que seja boa, ela ter chegado no fim da vida útil dela de uma maneira mais precoce. Pois bem, lá no estacionamento, eu comprei a bateria, o carro fez nhé, não pegou. E aí eu falei, puxa, que legal, eu estou muito feliz porque eu gastei quase R$500 numa bateria nova e não era este problema. Pois bem, ainda lá no estacionamento, eu fui verificar se estava tudo preso. E quando eu fiz assim, no positivo, estava tudo solto aqui, como vocês vão poder ver em um take que eu consegui gravar do jeito exatamente que estava. E aí, o que aconteceu? Novamente, o mongolão aqui que está filmando, eu fiz uma manutenção há 2 semanas anteriores, 2 semanas anteriores, que correspondia exatamente o prazo que o meu carro estava ruim. Nesse cabo vermelho que é do som, eu tive que refazer esse terminal. Então, obviamente, para eu tirar esse cabo aqui, eu tive que tirar essa porca, fazer o serviço
e montar tudo de novo. Só que o jumentão deixou essa porca solta, então tudo ficou balançando. E aqui nós temos nada mais, nada menos, o cabo que vai para o arranque, para o alternador e que alimenta a caixa de fusíveis e relés principais do carro. Por isso que o meu carro estava uma meleca para dar partida. Foi um defeito que eu coloquei, eu criei o defeito. E aí lá no estacionamento mesmo, ainda com a bateria nova no local, eu simplesmente apertei esta porca e a hora que eu girei a chave, o carro pegou que nem uma bala, como se fosse 0 km. Por fim, o pessoal da loja foi muito gente boa, eles conseguiram, mesmo eu tendo comprado ali e já ter instalado no carro, eles aceitaram a devolução, devolvi a bateria nova, que também era uma Eliar, não sei se eu já cheguei a falar, e voltei com esta aqui, que não tinha falecido, ou seja, economizei uma baita de uma grana. Liguei o meu carro e fui embora com uma cara de idiota, certo? Pois bem, tá, qual que é a razão desse vídeo? A razão do meu vídeo, pessoal, é o seguinte, são duas na verdade. A primeira e mais importante, antes de você, quando você tiver uma partida pesada no carro, antes de você fazer e se passar de besta, veja se os cabos estão fixados. Às vezes, sim, às vezes eles podem estar mal fixados, às vezes alguém mexeu, às vezes você não prendeu direito, às vezes soltou, não sei. Mas vai lá nos cabos e veja se está tudo bem fixo. Tanto o cabo que prende, que abraça aqui a bateria, quanto os periféricos que estão conectados nos parafusos. Tudo isso tem que estar fixo. Por quê? Se o cabo está frouxo, isso gera resistência. Resistência gera calor e eletricidade não gosta de calor excessivo. E aí se você tem um calor excessivo aqui, a corrente elétrica não flui para os cabos direito e as coisas começam a não funcionar como elas têm que funcionar. Certo? Então, essa é a primeira dica. Aproveitando o problema que eu tive, eu vou dar a segunda dica, e essa é um pouco mais extensa, mas ela é super valiosa para você. Então, você que tem o seu carro mais velhinho, não é um carro cheio de eletrônica embarcada, né? Não é um carro novo, eu recomendo você fazer isso e eu pego e faço isso em todos os meus carros. Eu falo todos como se eu tivesse tido 40 carros, eu tive 2 até hoje. Mas todos eram carros antigos, tinham 10 anos para mais. Só que antes de vocês fazerem tudo isso que eu vou falar para vocês, tá? Antes de sair desconectando bateria, sair mexendo em caixa de fusível, tirando terra, verifiquem no carro de vocês se vocês podem deixar o carro de vocês sem alimentação por muito tempo da bateria, e eu vou explicar o porquê vocês devem fazer isso, tá? Alguns carros, quando você tira a bateria por muito tempo, desprograma rádio, desprograma o vidro elétrico, alguns carros podem desprogramar um pouquinho a injeção eletrônica, então faça por sua conta e risco, tá? Sabendo que no seu carro não tem problema de você deixar ele sem alimentação da bateria por alguns minutos. Ok? Então, é isso. Primeira dica, aliás, a segunda dica, né, que eu vou dar. Reforço, ou seja, então eu vou dar 3 dicas, eu falei que ia dar 2, né, são 3 na verdade. Ah, sei lá quantas são, mas vai ter dica aí. A primeira coisa, reforço. O que é um reforço, Fábio? Tá vendo o negativo aqui do carro? Esse aqui é o negativo principal. Eu gosto de pegar e fazer um cabo extra. Então vejam que esse cabinho aqui de 10 milímetros, ele não é original do carro, eu faço depois. Então eu juntei com o terra principal aqui e ele vai lá na lata do carro junto com o terra original. A mesma coisa o cabo do alternador. Todos esses daqui, esse cabo mais grosso é original, esses vermelhos que saem daqui. Mas para o alternador eu faço um cabo extra principal. Ó, tá vendo esse cabo preto? Ele passa lá por baixo. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui. Acho que é esse aqui, ó. É ele mesmo. Eu coloquei ele junto aqui e ele vai junto ali no alternador. Por que eu gosto de fazer isso? Com o passar do tempo, os carros que são mais antiguinhos, os cabos criam oxidação, eles criam certa resistência e eles podem, não é que vão, tá? É que podem começar a não conduzir direito a eletricidade. E aí o seu carro começa a apresentar problema, certo? Não foi o caso do meu. O caso do meu eu fiz de maneira preventiva. Ele não apresentou nenhum problema e eu fiz isso. Então eu previno algum problema futuro
fazendo cabos extras do positivo da bateria para o alternador e do negativo para a bateria, da bateria para o terra do carro, que geralmente é na lata. Ok? Essa é a segunda dica. A terceira dica é, falando ainda do cabo negativo, você vai buscar todos os pontos de negativo do seu carro, como por exemplo na CNI que eu já mostrei agora, né? Fica aqui embaixo do reservatório de expansão. O outro fica ao lado da vareta de óleo, é esse cara aqui. Você vai destirar, é um assassinato à língua portuguesa. Você vai desconectar esses cabos, né? Você vai soltar os parafusos, e aonde está a conexão da parte metálica do cabo com a lata ou com o bloco do carro, você vai lixar, deixar brilhando, limpar, fazer uma limpeza. Por exemplo, aquele ali, às vezes tem vazamento de óleo e suja de óleo. Então você vai limpar, ok? Você vai prender direitinho para ficar todo zerado. Então todos os pontos de aterramento do seu carro é de extrema importância que eles estejam completamente íntegros. A mesma coisa nós vamos fazer no cabo. Então na parte onde tem metal com metal deste cabo, ou seja, na parte interna deste cabo, a gente vai limpar. Eu vou deixar alguns takes aí, eu passando uma escovinha própria de limpeza de bateria, para deixar tudo muito íntegro e limpo e brilhando. Metal com metal tem que estar brilhando. A mesma coisa vocês podem ver eu fazendo no polo positivo. Eu desmembrei todos os cabos do polo positivo e eu fiz um lixamento, e onde tem metal com metal eu deixei brilhando, como vocês podem aí ver no vídeo. E logo depois vocês vão voltar com os cabos aqui na bateria e vocês vão certificar que estão todos bem presos. Outro serviço que vocês podem fazer é aonde? Na caixa de fusíveis e relés do seu carro. Você vai tirar relé por relé, fusível por fusível, e você vai lixar as partes dos relés e fusíveis que você tem aí na caixa, de maneira que lá o contatinho do fusível, onde ele encosta no metal para transferir energia, vai estar limpo e íntegro, certo? Vocês façam isso e eu garanto para vocês que vocês vão evitar diversos problemas elétricos no carro de vocês. É uma manutenção que quem tem um carrinho mais velhinho tem que fazer. Isso ajuda muito, isso previne muito de problemas. Recomendo vocês fazerem essa manutenção, dá diferença sim. Eu vou, no final do vídeo, eu vou deixar alguns takes também de como ficou a partida do meu carro, a diferença que ficou na partida do meu carro, depois que eu simplesmente só apertei este parafuso. Vamos lá, carro no neutro, aquela meia chave, vamos aguardar. Eu gosto sempre da meia chave e esperar. Olha lá que partida bonita, hein? A gente tem que pensar que o módulo, né, o módulo de injeção do carro, alguns sensores do carro, todos eles precisam de um mínimo de energia para que eles funcionem direito. Se você tem uma bateria, obviamente não é o foco do vídeo hoje a bateria, né? O foco são os cabos, manutenção de cabeamento, de pontos de contato. Mas se você tem pontos de contato ruins, certo? Seja por uma fixação ou sujeira, né, oxidação, e ele não consegue mandar para essas peças do seu carro a voltagem necessária, ele não vai funcionar direito e seu carro vai ficar ruim. E experiência própria, ele ficou ruim. No meu caso, afetou diretamente a bateria. Pessoal, eu acho que é isso então. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. E se você chegou até essa parte do vídeo, escreve aí nos comentários se você já teve algum problema parecido. Problema de partida no seu carro, aí você manda fazer o arranque, você troca a bateria, o problema continua e você descobre que era algum problema, por exemplo, nos cabos, né? E você já gastou dinheiro à toa, como eu também quase gastei, né? E melhor ainda, faz essas manutenções, essas dicas que eu dei para vocês aí, e também deixem nos comentários se vocês acharam que o carro de vocês ficou melhor, se de repente apagou alguma luzinha lá no painel de injeção, porque esse tipo de problema
cabo frouxo às vezes acende luz de painel, tá? Porque a injeção às vezes começa a não trabalhar direito, né? Alguns sensores do carro e pode acender luz de injeção, que ela vai ficar estranho. Então deixa aí nos comentários que se vocês conseguiram corrigir algum problema, se vocês sentiram o carro melhor, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma e até mais.